que é necessário para fazer um grande trabalho criativo, na verdade são vários elementos combinados. Como você faz para que essa ideia realmente seja relevante e aconteça? E tem algumas coisas que eu, pelo menos no meu trabalho com a minha equipe, eu tento fazer. Uma delas é sempre entender de verdade qual é o problema do cliente, não só entender o briefing. Eu acho que os briefings chegam às vezes muito simples e a gente não entende o que está acontecendo dentro da marca, dentro do produto, ou até mesmo com a vida pessoal do cliente. Então, assim, um exercício que a gente sempre faz é a gente escutar o briefing, deixar o briefing de lado e tentar entender. Quanto mais dentro do negócio o criativo está, eu acho que mais fácil vai ser para ele encontrar soluções, eu acho que mais fácil vai ser para ele entender maneiras de conduzir o processo e fazer que as ideias aconteçam. Então é muito importante você estar metido no negócio do cliente, você estar envolvido com o cliente como pessoa, porque muitas vezes é a própria situação do cliente que vai ditar se aquela ideia vai sair ou não. Você tem que entender que ambição ele tem, que posição ele tem dentro da empresa, o que ele quer ou não quer fazer, o que é bom, o que não é bom para ele, e jogar com essas duas informações para que a sua ideia aconteça. E outra coisa que eu considero extremamente importante para conseguir executar um bom trabalho é entender que a ideia, na verdade, ela é um processo, ela não é uma coisa, tive uma ideia e isso está resolvido. Eu acho que a ideia é o primeiro passo e tem tantos outros passos que a gente tem que seguir para garantir que essa ideia vai acontecer da forma que ela tem que acontecer. É muito fácil ter boas ideias que no processo se perdem e se transformam em ideias medíocres. Eu acho que o momento, o cliente, a produção, os detalhes, todos os detalhes são importantes para fazer que essa ideia seja boa. Então, quando você tem algo bom nas mãos, eu acho que você tem que cuidar do momento que sai da sua cabeça até o momento que já está na rua e ainda assim continuar vigiando depois para entender os resultados e saber como ela vai. Esse processo é o que faz a ideia grande. Esse processo é o que faz a ideia boa. E se tiver uma falha no meio, se é uma falha de produção, se aquilo não ficou tão bom como poderia, se a gente tem uma falha na execução, se aquilo não está para o público certo, qualquer detalhe pode fazer que aquilo não seja tão impactante como poderia ser. Então, entender que a ideia é um processo é muito importante para você garantir que aquela ideia começa boa e termina boa. E uma coisa muito importante para determinar se a ideia realmente tem o poder e é forte como a gente imagina, se esse trabalho tem a capacidade de ser esse trabalho de excelência, eu acho que é deixar bem claro o que a gente está querendo dizer, o que a gente está querendo falar. Muitas ideias se perdem na execução, se perdem na conceptualização. Eu acho que as boas ideias são ideias simples, são ideias que, como eu digo para os meus criativos, você pode explicar essa ideia numa linha, num headline. Qual é o headline? Então a ideia já é boa, entendeu? Eu acho que se a gente consegue sintetizar tudo que a gente quer dizer numa só frase, num só headline, que explica aquela ideia, automaticamente você já sabe dizer se a ideia é boa ou não. Qualquer ideia que demora 2 páginas para explicar o que você está tentando fazer, ela entra para mim no mundo de execucional, menos de relevância emocional. E um exercício que a gente faz constantemente é quando se apresenta uma ideia para mim primeiro, o que a gente está querendo dizer e se explica isso em uma frase. Se funciona assim, eu acredito que seja potencialmente uma grande ideia. E por último, eu acho que na parte da conceitualização da ideia, na parte inicial, acho que tem uma série de perguntas que eu costumo fazer com as minhas equipes quando a gente está conversando sobre ideias que são, para mim, chave para determinar se a ideia é boa ou não é. A primeira delas parece óbvia, mas não é o que a gente está realmente querendo dizer com essa ideia. Eu acho que muitas vezes a gente se perde nos formatos e nas inovações, e a gente, na verdade, esquece um pouco da mensagem que está por trás. Essa mensagem está clara, sabe? Qual a pessoa que vê a nossa ideia, o que ela vai tirar daquela ideia, qual vai ser numa frase o que ela vai entender daquilo tudo. Depois é uma série de perguntas como: essa ideia é relevante? Eu acho que as grandes ideias elas têm que ser relevantes para as pessoas. Tem muita ideia que não é relevante para o criativo, é relevante para o produto, é relevante para a agência, é relevante para outras pessoas, mas não para o seu target. Então acho que você tem que pensar muito se a ideia é relevante o suficiente para a pessoa com a qual você está falando. Perguntas como: a minha ideia é provocadora o suficiente, é inovadora o suficiente? Isso são coisas que garantizam que aquela ideia vai ser vista, que não vai ser uma ideia invisível e que ela vai saltar quando comparada com as outras, ela vai estar acima das outras. E essas perguntas têm que estar sempre perguntadas. A minha ideia, ela vai ser compartilhada? Por que as pessoas compartilham a minha ideia? Tem várias razões pelas quais as pessoas podem compartilhar sua ideia. Pode porque são divertidas, porque eu comparto a sua causa, porque eu estou
de acordo ou não estou de acordo com o que você faz, mas ela tem que despertar alguma coisa nas pessoas para que as pessoas falem dela. Eu acho que essas perguntas simples, você faz um processo de o que eu quero dizer, se eu sou relevante, se eu sou provocador, se eu sou inovativo ou inovador, ou se eu sou compatível. Eu acho isso que te ajuda a ter uma ideia do potencial que você tem nas mãos quando você tem uma boa criatividade.